Boa tarde, 15 de março de 2019. Hoje é o dia do consumidor, né? Nacional ou não? Internacional. Dia Internacional do Consumidor. Oi? Mas tá, César. E seguindo mais ou menos a sequência da semana passada, vamos tratar de aspectos controversos no aspecto religioso, envolvendo tanto o catolicismo quanto o protestantismo. E a questão das heresias, a questão de seitas, a questão da gnose, que é um tema bem interessante. Tem algumas que não existem mais, mas tem outras que existem até hoje e outras que foram criadas recentemente, do século XIX para cá. Um abraço para Realdinho Bortolin, Márcia Fernandes, Tatá Danolini, Tiago Minato e Otávio Pereira. O Tiago Minato é o vereador. E o pessoal aí pode participar, fazer pergunta e talvez dar a sua versão também. A gente pesquisa na Wikipédia, geralmente é na Wikipédia. Eu achei um material, até achei interessante, porque ele se diz católico, mas não é do Vaticano. Porque ele apresenta, por exemplo, o Concílio Vaticano II, lá de 1965, como sendo anticristão, o anticrístico. Inclusive, ele considera o Pio XII, o João XXIII, o Paulo VI e o João Paulo II como antipapas. Então já vê que é um site, para mim, um site falso. Ou que não seja falso, mas que seja o pessoal da alta hierarquia da igreja, tradicionalista e contra as inovações. Fundamentaliza o cristão. Porque o Vaticano II, ele propôs várias ideias libertárias. E, geralmente, quando se fala em libertária, tu lembra de Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, lembra de maçonaria, lembra de outros movimentos. Hã? Tá certo, Rale, é o mesmo pessoal que está contra o Francisco. E até tem a polêmica em relação àquela do terceiro segredo, porque e realmente o nome do Francisco de Assis era Giovanni Petrus, não lembro o sobrenome dele agora, era uma família bem rica. Então ele poderia, teoricamente, ser o Pedro II. Só que se tu levar a sério, se ele realmente fosse o Pedro II, ele estaria condenado à morte, né, segundo as profecias. E isso é um perigo, porque muita gente leva a sério a profecia e pode atentar contra ele. E o pessoal que cuida da guarda pessoal dele se preocupa, porque ele não faz questão de andar no papamóvel, ele faz questão de abraçar o pessoal. Ele mesmo não está nem aí. Se for levar um tiro, alguma coisa, ele não mostra proteção. Ele tem uma fé tão grande que ele confia mais em Deus. Sabe que a morte não existe, a gente sabe que a morte não existe, apenas passagem para uma outra dimensão. Só que o pessoal da teoria da conspiração, o pessoal Illuminati poderia, não, vamos, ele é o Pedro II, vamos acabar com ele e acabar com a igreja, destruir com Roma. Então tem profecias bem, que aí tu começa a questionar, pô, por que o Salete falava de tanta coisa ruim, La Salete, por que Fátima também, Lourdes e outras profecias de outros também falando de, então é de se pensar, né, tem que sempre pensar pelo aspecto da razão. Isso fecha com o pensamento racional ou é mais emocional? O emocional é usado para iludir as massas, para criar fanatismo. Quando a gente vê, por exemplo, o Edir Macedo lá numa banheira de ouro, como é que pode o pessoal seguir ele sendo ele está sendo totalmente anticristão, né? Enquanto uns não aceitam nem sentar no trono de ouro, ele faz questão de mostrar riqueza, mostrar totalmente materialista, coisa que a gente chama mamon, né? No termo bíblico é mamon, é riqueza. Seria mais diabólica. Se tu usar a riqueza para o bem é uma coisa, agora tu usar só para pensar em ti mesmo, os restos que se ferre, e a maioria desses grandes pastores aí, grandes religiões, você que está escutando pode não gostar, pode ser a sua religião, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. Tem mal espírita, tem mal católico, tem mal protestante, tem mal evangélico, tem gente ruim, gente boa em todos os... E a religião tanto pode ser salvadora, libertadora, quanto pode ser o ópio do povo, como Karl Marx e os comunistas pregavam. Se ela iludir e só deixar o povo alienado, ela está sendo negativa e até anticristã. Agora, se ela libertar, por exemplo, muitos pregam, o povo, 144 mil vão ser salvos, o resto vai se ferrar.
Não é bem assim, porque Jesus diz que nenhuma ovelha se perderá, haverá um só rebanho, um só pastor, e aí quando prega isso, ele diz, isso aí é coisa Illuminati, uma igreja só. Não, Illuminati prega a abolição da igreja, não é uma igreja só, é o fim da igreja, o fim da religião. É bem diferente. Alcir Caetano, um abraço. Otávio Pereira já tinha falado. Então, ela fala as heresias do Concílio Vaticano II. Pelo pouco que eu li, ele não é tão heresia, mas segundo esse pessoal, eles consideram heresia, por elas terem ideias mais libertárias. E porque ela possibilitar que as pessoas de outras religiões participem através do ecumenismo e tudo. Então, o pessoal, eles acham que toda a ideia de ecumenismo isso aí é Illuminati, isso aí é do anticristo. É o New Age, nova era. E eu, pessoalmente, vejo bem o contrário. Quanto mais se separa, eu penso assim, Deus une e o diabo separa. Então, quando separa, é diabólico, não é cristão, é anticristão. E a maioria está só separando. Só dessas três aí que a gente conhece, as maiorais, surgiram três. O da Mundial saiu da Igreja do Macedo, fundou a dele. O R.A. Soares saiu de Macedo, fundou a dele. Cada um funda a sua igreja. Aí Silas Malafaia e outros, cada um funda a sua igreja. E eles dizem baboseiras em público que me admiro ter gente que segue ele. Robson Mendes, Albani da Silva, Maria Vicente, Valcini Salvo. Então a gente conhece, tem gente boa que é da Igreja Universal, a gente sabe que tem, e tem trabalhos bonitos, tem aquele trabalho deles do ressoar é muito bom, é tipo Caritas, tipo. Então o que é bom a gente fala, o que é ruim a gente fala também. E tem gente boa. Agora, os chefes, e começa a investigar, a maioria deles são maçônicos. Então, se eles são tão bons, começa a questionar, né? Por que eles são maçônicos? E por que escondem? Rovena, Schran, Valcenir, ó, Tite, ó. Ó, Tite, pode participar aí, tu tem conhecimento. A Tite é da mesma igreja nossa, é espírita, e pode participar também. Então tem vários aspectos. Tem a questão só para você ter uma ideia aqui. Unitatis Rede Integrato, o decreto sobre ecumenismo. Então ele já começa a criticar o ecumenismo. Na verdade, Jesus diz, não julgais. E Paulo de Tarso diz, estudai de tudo e retém o que é bom. Então a gente deve estudar de tudo e o que serve a gente guarda para a gente, o que não serve a gente descarta. E por que não respeitar o budismo, outras linhas, se elas falam no bem? Então se fala no bem, a gente tem que respeitar. O xamanismo, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, falam só coisas do bem, né? Muitos criticam a Umbanda, mas se está profundamente a Umbanda, ela tem um aspecto até estelar, cósmico. O Rodrigo Romo fala muito do aspecto estelar. Então, tem a ver com arcanjos, com tronos. Então, é uma coisa bem ampla. Não tem nada a ver com despacho, com oferenda. Isso aí é a parte que a gente chama exotérica. A parte esotérica é mais evoluída do que a exotérica. Primeiro o catolicismo, depois os protestantes. Né? Lembrando que os católicos fizeram guerras religiosas, fizeram as inquisições, fizeram as cruzadas e acabaram perdendo em 1400, 1300 perderam para os otomanos, ficaram 400 anos na Europa, depois retomaram, mas ficaram 300 anos perderam. E a peste negra, a matança de gatos. Um gato é um bicho que é altamente espiritualizado e eles tinham como um elemento diabólico. Se é por isso, então, tu mataria corvo, bode preto, seria... Então, o pessoal tem que acabar com o radicalismo. Stephanie Soares, Josinete Nunes, Wilson Schambeck, pode participar aí, Wilson. Tu tem conhecimento aí. Tem até alguns relatos recentes da Ellen White, dos metodistas quadrangulares, e escritos da Ellen White, que o pessoal não conhecia. Orientalum Ecclesiarum, o decreto sobre as igrejas orientais católicas. Então, o respeito pelo católico lá do Oriente, né? Lumen Gentium, Constituição dogmática sobre a igreja.
Dignitatis Humanae, Declaração sobre a Liberdade Religiosa. Aí eles dizem, liberdade religiosa é laicismo. Mas é que nem a questão do Estado. Por que quando querem de cima para baixo, não, que tem que ser lida a Bíblia nas escolas. Isso aí não pode ser uma posição de cima para baixo. A Bíblia é um livro sagrado, só que o Alcorão também é sagrado. O livro do Esplendor, o Zohar da Cabala também é um livro sagrado. Então tem vários livros sagrados. Tem pessoas que são de outras... Não, aí já não. Na visão deles é verdade. Dignitatis Humanae, então, sobre a liberdade religiosa. Ad gentes, decreto sobre a atividade missionária. E nesse ponto, parabéns para os evangélicos, eles fazem um trabalho missionário na África, na Ásia, muito bom, e até no Oriente Médio mesmo, e sujeito até a morrer, né, porque lá estão matando cristãos. Se tu diz cristão no Oriente Médio, principalmente Síria e Arábia, tu é morto. Então tu tem que ter muito apego para encarar esse pessoal. Giovanni Costa, Daniel Bittencourt, Fátima Fração Possamay dela. Nostra Aetate, decreto sobre as religiões não cristãs, aí seria o budismo, o xamanismo, e teria as religiões diabólicas, como a Alia falou, que seriam luciferianas e outros, mas aí a gente aqui vai contar religiões do bem, não do mal. Tem a árvore da vida, tem a árvore do mal, tem a magia branca e a magia negra. Tudo tem dois lados, né? O druidismo, o Wicca. Não. Gaudium Spes, Constituição sobre a Igreja no Mundo Atual, e Sacrosanto Concílio, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Então ele pega, o que eu achei erro aqui é que ele pega o Concílio de Florença. Eu tive em Florença, uma cidade muito bela. Só que Florença, 1400 e pouco. Aí como é que tu vai trazer para hoje uma... Então tem que ter o espírito do tempo. Como é que era a vida em 1400? E como é que é a vida agora? Então é espírito do tempo, tem que adequar de acordo com o tempo. Na época de Moisés, a mulher traía era apedrejada, hoje é um absurdo. O mesmo homem ser apedrejado é errado também. Canibalismo, 500 anos atrás, era corrente. Os portugueses eram comidos pelos índios. E lá na Micronésia, na Melanésia, ainda acontece isso. Assim como o voodoo, magia negra e outras coisas. Por que o Haiti é pobre? Porque eles têm muita ligação com a magia negra. Oi? Valceneira, sempre lindas, que maçons são pessoas do bem. Sempre li, eu acho que é, né? Ótimo, muito bem colocado. É bom colocar, de repente eles vão me interpretar mal. Tem gente do bem, mas tem gente do mal usando a maçonaria, infiltrando a maçonaria, como foi feito na época, em 1777, os Illuminati da Baviera. Adolf Weishaupt e os seguidores se infiltraram na maçonaria, assim como o Halley colocou que pessoas do ocultismo do lado negro mesmo, inclusive médicos e advogados que trabalhavam com magia negra, que se infiltraram através da aurora dourada, através do esoterismo, e usaram a maçonaria para ter poder. Porque o que é a maçonaria? Primeiro, ela não é religião, ela é uma filosofia. Então, prática da caridade, o Lyons e o Rotary, para quem não sabe, seriam os graus menores da maçonaria. Então, ele tem inspiração da maçonaria, não que quem frequente seja maçônico, mas é inspirado em algumas coisas de ritual. E acima do 4º grau tem o 18, por exemplo, é Cavaleiros Templários, aí entra os Templários, entra os Rosa Cruzes. Só que se tu pegar o Rosa Cruz, tem Rosa Cruz cristão e Rosa Cruz não cristão. Tem Rosa Cruz que acredita em Deus, tem Rosa Cruz que é ateu. A gente conhece gente aqui da fumaça mesmo, que é Rosa Cruz, e se diz ateu, e da boca para fora, e tem ateu que é, como Leandro Carnal, que são altamente inteligentes, e não fazem mal para ninguém. Então o próprio Papa diz que é preferível um ateu que faz o bem, do que um que se diz cristão religioso, que faz fofoca, faz intriga, faz maledicência, mas ele tem a mente aberta. Tanto que a gente brinca no meio espírita, até parece que ele é espírita.
Ele até pode ter ideias espíritas, mas não assume abertamente, né? Nós tivemos o arcebispo de Olinda, do Ceará, que tem 2 livros espíritas psicografados por ele. Ele tinha a mente bem aberta, já falecido já. Já tem 2 livros, No Coração de Deus, e o outro não lembro agora. O ex-arcebispo lá do Ceará. Então tem gente boa e tem gente ruim. Assim como no catolicismo de gente boa, gente ruim, no protestantismo, em todas as áreas. Tem muita gente que saiu do espiritismo porque o advogado aquele, que escreveu os 4 evangelhos, Rusteng, foi expulso do espiritismo. A família recentemente falecida, Zíbia Gaspareto e o filho, foram expulsos do espiritismo. Eles só pensavam no lado financeiro. O Valdo Vieira, ele mesmo saiu do espiritismo. O Valdo Vieira saiu do espiritismo. Foi espírita e depois abandonou. Porque no fundo, o coração deles não era por aquilo ali. Então, o errado é se eu, por exemplo, sair hoje e começar a criticar. Para que eu vou criticar? Se eu sair por algum motivo, mas eu não devo ficar criticando. Porque Adriana Campo, Pepe Viana, Geramo Cipriano. Ô, Jerônimo. Estilo, Marlene. Estilo, acho que é loja, né? Então, aí nós temos essa Helen White, que tem da PUC, agora eu descobri que tem 2 PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que eu frequentei, e tem a Pacific Union College, que é da Helen White, que é da Quadrangular, acho que não, se não me engano. É, Quadrangular. Tem livros muito interessantes. Eles têm uma visão diferente do espiritismo, a gente respeita. Mas se não fazem o mal, por que criticá-los, né? A gente critica quem faz o mal. Ou quem usa o nome de Deus, nome de Cristo, para fazer o mal. E aí nós vamos tocar em temas bem polêmicos. Durante 300 anos, aproximadamente, não, acho que chegou a 500. Muita coisa que a gente ouve hoje, se tu pesquisar a história, tu vai ver que foram vários concílios, vários que eles debatiam. Por que chegou, por exemplo, a ideia da Trindade? O espírita não aceita a Trindade, ele aceita que tem Deus, tem Jesus, que é filho, assim como nós somos filhos de Deus também, e o que a gente chama Espírito Santo, o Espiritismo chama o Espírito de verdade, que é todo o Espírito do bem, da caridade, e está em todas as religiões, não está só no catolicismo, nem só no protestantismo, nem só no evangelismo, nem só no Espírito, ele está em tudo, porque ele vem de Deus. Mas mas não são 3 pessoas, não é um Deus triuno, que é 3 em 1, e não são 3 deuses também, que seria um triteísmo. Mas durante 300, 400 anos houve várias disputas, Pirro, Ário, Pelágio, e entre outros, que eram contra a... Porque se tu pesquisar de onde é que veio a Trindade? Lá no hinduísmo tem Brahman, criador, Vishnu ou Shiva, não, Vishnu ou Krishna, que é o mantenedor, e o Krishna, que é o transformador. Eles pegaram a Trimurti brahmânica lá do hinduísmo e transformaram no Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uns fizeram isso. Outros fizeram o quê? Não, tem um só, mas eu divido em 3. É Deus triuno. Então, tem o aspecto Pai, aspecto Filho e aspecto Filho. Então, é uma questão de nomenclatura. Tem uns que dizem que Jesus é totalmente humano. Outros não. Outros dizem que Jesus é o que se chama uma aparição tangível que durou 33 anos. A gente sabe que isso não existe. O que existe de aparição tangível? Pode durar minutos, horas, no máximo dias. Dificilmente vai durar mais que uma semana. É chamado... agora esqueci o nome. Egrégora... Daqui a pouco eu lembro. Então, como é que o cara ia durar 33 anos, ia sofrer toda uma flagelação, sangramento, crucificação, e os caras dizer que ele era apenas fluídico? E pior que tem espírito que acredita nisso, isso que é o pior. Deve até abandonar o espiritismo, o espiritismo nunca pregou isso. Quem pregava isso era o Rusteng. Se você acredita nisso, sai fora do espiritismo. Isso aí é Rusteng. O Rusteng é anti-espírito. Tem um cara de Porto Alegre, o cara fala muito bem, tem uma voz grossa, tem um conhecimento bíblico fantástico. Ele até lançou um vídeo, por que eu sei do espiritismo? Então é um desses que prego aí pela internet e malha e fica criticando o espiritismo, sendo que era espírita antes. E tem outros aí que também
mais radicais. Hã? Teve até um vídeo de manhã, porque o 25 de dezembro, porque na verdade, se tu pesquisar o 25 de dezembro, é Dionísio, Apolo, o domingo é o dia do sol. E aí é a velha briga entre sabatistas e os domingos, que seriam os católicos e outros. Tem evangélicos que prestam culto domingo, e tem o sabá, seria o sábado, que seria o sétimo dia. E é interessante, por que o domingo é o primeiro dia? Por que se chama segunda? Porque já é o segundo dia. Se fosse o primeiro dia, não seria segundo. No francês é diferente. O francês, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. O francês vai de segunda até domingo. Aí domingo cai no 7. Mas se tu pegar a partir do sábado, a partir do domingo, aliás, no inglês, por exemplo, Sunday, dia do sol. Já está dizendo, dia do sol. Sol era representado por Apolo, por Mitra. Mitra é o touro. Na época de Amon era Ra. Então existe uma Júpiter, Ra. Se tu pegar Júpiter e Ra, seriam o mesmo. Tem alguns que dizem, inclusive Rodrigo Roma é um que diz, que o Enlil, do Zecaria Sitchin, é o mesmo Jeová. Então eles consideram, é o Marcion, se não me engano. Tem um que dizia que o Jeová é os marcionistas. Jeová era um deus ruim, que era o criador do universo físico e criador do caos. Enquanto o Deus verdadeiro era o Deus do Novo Testamento. E é interessante isso, porque quando tu lê muito o Antigo Testamento, tu vê tanta guerra, tanto raiva, um Deus vingativo, um Deus de um povo só, um Deus... Tu começa a questionar. O Espiritismo diz, não, o povo era tão atrasado que eles precisavam de um Deus assim, Moisés tinha que pôr um Deus vingativo. Tudo bem, tem lógica. Só que se tu lê ao pé da letra, dá a impressão que tem dois deuses mesmo. Parece que o Antigo Testamento tem um e o Novo tem outro. E Jesus diz, o Pai é bom, o Pai é soberanamente justo e bom. Ele quer que todo mundo se salve. Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Jeová mandava para o inferno, mandava destruir. Até a questão da destruição das mônadas é um termo bem polêmico. A gente acredita que a mônada, a centelha, a nossa essência é indestrutível, porque ela veio de Deus, que também é indestrutível. Só que tem gente que defende que dá para matar a alma. Então é um negócio bem polêmico mesmo. Será que é possível destruir a alma, destruir a mônada, destruir a centelha? Existem os dementadores, os que sugam energia. Esses são os seres demoníacos que os evangélicos chamam. São seres que roubam energia, são dementadores, criam lavagem cerebral. Isso aqui está no mundo físico. Basta estudar projeto DARPA, projetos da CIA, de controle mental através de hipnose, através do LSD, da mescalina, da ayahuasca, que seria o daime, da maconha. Então eles usaram substâncias, inclusive pentotal, como soro da verdade, para induzir pessoas a dizer a verdade. Usaram hipnose para ver se conseguiam convencer pessoas a roubar, matar, participar de guerra. Então isso aí são tudo coisas draconianas mesmo. Dracon vem de dragão. Dragão no sentido negativo, existe o dragão no sentido positivo. O Halley ali que pesquisa a questão, por que na China? Na China o dragão é positivo. Agora, se pegar draconiano, pegar reptiliano, é negativo. O Grey, a maioria é negativo, mas já tem convertido. Até essa semana eu estava lendo Jorge, a história de Jorge de Capadócia. Como é que ele mataria o dragão? O que tem hoje o dragão de Komodo? O dragão, como a gente vê nos livros da Idade Média, ele existia até 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. E como a história que a gente conhece tem 6 mil anos, Mesopotâmia para cá, não tem dragão, só tinha o dragão de Komodo mesmo. Então, qual foi o dragão que ele combateu? Então, poderia ser um dragão no sentido de um ser astral, um combate astral, uma briga no plano astral. Sim, o elemental tem a ver com o astral. Então, tudo que pode criar através dos mitos, das fantasias, no plano astral, existem esses seres míticos. O Pégaso, o unicórnio, todos esses seres. Minotauro, centauros, faunos. Embora tenha gente que diz que isso aí foram experiências da época que nós estávamos sendo criados, lá da época do Cro-Magnon, do Homo erectus,
e que teriam sido feitas algumas experiências. Isso aí deu origem até àquela série da ilha do Dr. Moreau, né? Seres misturados e até a questão dos mutantes. Será que existiram esses seres híbridos, seres... Tem alguns seres na internet, mistura de gato com coelho. Até certo ponto, pela genética, é possível, mas não totalmente, né? O que o touro tem a ver com o ser humano? O que um porco tem a ver com o ser humano? Tu pode aproveitar o pâncreas, tu pode aproveitar uma válvula para coração. Nem todo órgão tu pode aproveitar, é uma questão bem polêmica. Hoje está se investindo muito na produção de órgãos, ou através das células-tronco, ou até através de impressoras 3D, para evitar usar os órgãos de animais. Porque existe uma diferença vibratória. Então, é uma questão de diferença vibratória. Aproveitando isso, a questão da... Pode um médium receber uma entidade angelical ou extraterrena? Pode. Só que se tu pegar, vai depender se ela estiver no nível 6, 7, 8, ela vai ter que se densificar para poder... Então, que há uma aproximação. Então, se chama canalização. Uma incorporação, propriamente, é mais complicado, porque esses seres... Jamais a pessoa vai, por exemplo, incorporar Jesus. Ela seria destruída. Jesus tem tanta luz que é como tu olhar para o sol e ficar cego. Então, tu explodiria, porque nós estamos na 3D, 13,5. Eles estão no nível 7, 8, 9, quase 10. Então, se pegar até 10. Hã? Elemental pode. E aí, lavas astrais, aí entra a questão dos microchips, dos implantes, até entra a questão polêmica do implante na mão direita. Já tem gente lá na Suécia. Então, isso aí já tem a ver com a nova ordem mundial, tem a ver com o Apocalipse, com as visões de João, de Edgar Cayce e outros videntes, e inclusive com Fátima. Júnior Silva, Moisés Parisi, Claudecê Silva. Então, Tite, tem maçom bom, tem maçom ruim. Como tem espírita bom, espírita ruim, católico bom, católico ruim, protestante bom, protestante ruim. Deixa eu ver aqui. Aí ele põe aqui, ó. O Concílio Vaticano II utiliza o mesmo verbo que o Concílio de Florença para ensinar exatamente o oposto. Só que, como disse, Florença foi 1400. Como é que tu vai pôr uma coisa de 1400 para atualizar para hoje em dia? Aí eles põem aqui, por exemplo, o Concílio de Florença definiu dogmaticamente qualquer indivíduo tem uma posição contrária à doutrina da Igreja Católica sobre nosso Senhor Jesus Cristo ou sobre a Trindade, ou qualquer uma das verdades acerca do nosso Senhor ou da Trindade, é rejeitado por Deus. Deus não rejeita ninguém. Então aqui já está. Até tem um cara da época da Revolução Francesa, o Joseph de Maistre. Foi aquele cara que disse: cada país tem um povo que merece, e o dirigente que merece. E ele diz também que tem muito cristão dizendo besteira, e tem muita gente que segue, que seria, inclusive, teria mais mestria do que aqueles que estão lá em cima se dizendo pastores e dirigentes. E realmente ele está certo nesse lado. Chaveiro Pereira. Então, isso aí é besteira completa, né? Como é que Deus vai rejeitar? Jesus pregou que todos vocês vão ser salvos. Então, se tu seguir Jesus, todos vão ser salvos. O Antigo Testamento fala em ir para o inferno, mas isso era a época de Moisés. Se você continua pensando assim, você está 3.000 anos parado no tempo. De Jesus para cá, foram 2019 anos, né? Aproximadamente, porque houve um erro de cálculo aí com um monge da época do calendário gregoriano. Então, isso aí entra a questão também do anticristo, da apostasia da igreja. Realmente, a igreja mudou o tempo, do sábado para domingo, do calendário juliano para o gregoriano. Houve mudança até nos nomes. A maioria dos nomes são nomes pagãos. Os meses, por exemplo, junho vem de Juno, Deus. Júpiter, Júlio vem de Júlio César. Agosto de Augusto, né? Setembro, outubro, não lembro agora. Mas cada mês, janeiro, Janus, então tem a ver com os deuses pagãos até. Ou imperadores romanos.
Aqui, por exemplo, ó, Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, Bula Contate Domino 1442, ex cátedra. A Sacrossanta Igreja Romana, a gente sabe que não é tão santa assim, senão não teria feito cruzada e Inquisição, e houve a Inquisição protestante também, os dois lados erraram, os dois lados mataram, fundada na palavra do Senhor e Salvador, nosso firmemente crê, professa e prega um só verdadeiro Deus, onipotente, imutável e eterno. Até aí tudo bem, todos concordamos, é um só, senão teria politeísmo. Aqui entra a questão polêmica, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde é que está escrito na Bíblia que é Pai, Filho e Espírito Santo? Isso aí foi uma criação dos padres e dos papas. Outra questão, você pega o Rodrigues Silva, que é um cara muito bom, que ele era católico, depois passou para o quadrangular, não, para o metodista hoje ele é. Ele é um grande pregador, um grande arqueólogo, o cara fala muito bem, ele é mulato, um cara é doutor na área de paleontologia, estudo de ossos, e ele fala, Pedro é o primeiro papa. Se tu se aprofundar, tu vai ver que houve aquela polêmica, tu és Pedro, sobre essa pedra sentarei minha igreja e tal. Só que os que mais tinham influência eram Paulo e André, e Tiago também. Então não dá para dizer que ele foi o primeiro. Ele foi um dos principais. O Estevão, na verdade, o primeiro Papa aparece a partir de Teodósio, porque quem transforma o Constantino, ele olha para o céu e vê o signo, sob esse signo vencerás, hoc signo vinces, a cruz no céu, e aí adota o cristianismo. Só que quem criou o catolicismo foi o Teodósio, e aí começaram a ver os concílios, começaram a formar a Igreja Católica. Católicos é universal. Então ela tem a pretensão, não, de ser a única igreja. Até o alemão, o Ratzinger, achava que era a religião verdadeira era o catolicismo. Mas aí, se ele é universal, tu vai pensar, então, mas a do Eugênio também é universal, ou se pretende ser, pelo menos. Então, qual é que está certa? Então, cada um tenta se arrogar o... E aí ela se tornou romana, né? Apostólica, romana, do Sacro Império Romano Germânico, Austro-Húngaro, toda aquela coisa, toda aquela questão histórica. E aí se uniu o poder temporal com o poder espiritual. E tem gente que diz com a boca cheia. Aí eu pergunto, tá, tu mora em Roma? Para tu ser romano, tu tem que morar em Roma. Nem o Papa é romano porque está morando em Roma, mas na verdade ele é argentino. Apesar do nome dele ter... Apesar de ele falar o italiano e tal e tal. Aqueles, por conseguinte, que mantêm posições diversas ou contrárias à sacrossanta Igreja Romana, que não é tão santa assim, os condena, reprova, anatematiza e proclama que são alheios ao corpo do Cristo, que é a Igreja. Então, a anatematização é coisa dos padres. Jesus não exclui ninguém. Deus também não exclui ninguém. Quem exclui são os padres ou os bispos. Então, como eu tinha dito, a Trindade vem do hinduísmo: Criador, Mantenedor e Transformador. E transformar em Pai, Filho e Espírito Santo. Salete Rosa, um abraço. Então, tu pega o Espírito diz, não, tem Deus, tem Jesus, já expliquei. Então, ele acredita no Deus único. Então, tem os unicistas, então tem várias linhas, são unicistas. E tem os triteístas ou triunitaristas. O que mais que tem? E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:33. Então, alguns pegam essa parte para tentar justificar. Só que se tu pegar aqui é interessante. Aqui já tem dois, né? Eu negarei diante do Pai que está nos céus. Ali ele já está separando. Então, como é que tu pode dizer que Jesus é Deus se ele está mesmo dizendo que o Pai é Deus? Então, tu não leu a Bíblia. Se tu lê a Bíblia, tu vai ler que tem no mínimo dois. Não é um só. O negócio é tão absurdo, Kleber Soares Pereira, que tinha uma linha de raciocínio, não lembro o nome agora, mas ele dizia que o espírito, a alma era divina, de Jesus. Mas o corpo era totalmente carnal. Então, é mais ou menos. Não, é mais ou menos com a nossa alma tem um pouco divino e o corpo é físico.
Outro absurdo, tem gente que diz que no momento do batismo de João Batista, quando ele batiza Jesus, que aquela visão da pomba, escutai, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, que ali o Logos, que seria o Christos, ungido, juntaria com o Jesus físico, o Jesus homem. Então isso aí é o pessoal da Rosa Cruz e algumas outras linhas que entende. Eles separam o Logos, o verbo, que está lá no capítulo 1 de João, do Cristo homem. Outros dizem que Jesus era puramente homem ou puramente divino, então tem várias heresias que seriam, realmente teriam que ser condenadas mesmo. Na declaração Nostra T4 do Vaticano II diz: embora a igreja seja o novo povo de Deus, nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não diz que o judeu é maldito. O que dá para entender é que muitas vezes o Deus deles, que era o Jeová, os protegia e outras vezes os punia. Talvez por isso que ele diz, não, cada vez que ele agia errado, ele era punido. Só que nós mesmos, quando erramos, não somos punidos. Então nós mesmos nos punimos, nós mesmos não precisam ser de fora para te punir. Tu mesmo acaba sendo punido. Isaac Batista. Faixa fração já foi falado? Só que Jesus diz, não julgueis, né? Então a gente não deve julgar. Aquela história do 25 de dezembro. Então já começa por aí. Tu pegar o livro de Urântia, que ele é universalista, provavelmente ele é evangélico, porque ele não aceita a reencarnação, mas ele fala muito da vida de Jesus, da criação da Terra, do universo. Então ele é bastante profundo. Foi recebido entre os séculos 1920 e 1950, lá nos Estados Unidos, em Chicago, Illinois. Só que ele fala em Melquisedeque, Canção dos Dias, todas as categorias de anjos. Só que ele diz que Jesus nasceu ou em agosto ou em setembro, porque é quando tem as ovelhas ficam no campo, os bois ficam nos campos, os pastores, aí dá para entender aquela cena natalina. Em dezembro, jamais, porque dezembro é neve, naquela região, né? Aqui não, mas lá é neve, lá é frio, então não teria sentido. E o 25 de dezembro foi acolhido por causa porque a igreja, quando ela começou o catolicismo, ela foi adotando vários ritos pagãos. Tem vários ritos da cerimônia da Eucaristia, se tu se aprofunda, o Jung foi um cara que se aprofundou muito, alguns santos católicos e outros videntes evangélicos. Teve aquele monge alemão lá que se aprofundou, Jacob Boehme, se aprofundaram bastante na questão da ritualística. Então se descobriu que muito daquele rito era pagão. Então eles adotaram, em lugares pagãos foram construídas igrejas. Então uma maneira de eles trazer os pagãos para o cristianismo primitivo era através de adoção de alguns ritos, e um dos ritos seria o dia do Sol Invictus, o dia 25 de dezembro. E a mesma coisa, trocar o sábado pelo domingo, que o sábado era mais aceito pelos judeus, e hoje tem algumas linhas que são sabatistas, como o quadrangular, por exemplo, e entre outros, enquanto outros falam no domingo. Tem mais que dá para falar. Quanto tempo tem ainda? Hã? Está terminando já. Um só rebanho, um só pastor. Então, as palavras de Jesus é uma igreja universalista. O que a gente chama, se conhece hoje em dia, como universalismo crístico. Essa seria a religião do futuro, universalismo crístico. Não tem nada a ver com Illuminati, não tem nada a ver nem com católico, nem com protestante, mas reuniria tudo que tem de bom em todas essas religiões, e incluindo o budismo junto. Então seria uma religião sincrética, um cristianismo universalista. Tem que ver se aqueles que seguem Buda aceitam Jesus, quem que segue Maomé, quem segue Alá, seguiria Jesus. E a questão da reencarnação também. E tem muito ateu hoje em dia também. Tem muito doutor que é ateu. O Halle que está estudando, a maioria dos caras que tem doutorado, pós-doutorado, a maioria é ateu. Dulce?
Escos. Lucas Vieira. Então, a palavra católica é universal. Aí eu coloquei ali, mas a Igreja Universal do Reino do Dinheiro também tem universal no meio, né? Eu chamo do dinheiro, porque é teologia da prosperidade, não é teologia de Jesus. Jesus pregava a simplicidade, não a riqueza espiritual, não a riqueza material. Embora você possa ser rico e ser um bom homem, como tem muitos exemplos. E tem gente que é pobre e não vale nada. Aí eles dizem que o João Paulo II era um antipapa. Então tu vê que são grupos são católicos, mas eles são anticristãos lá no meio, né? Aí eles dizem assim, ó, a religião do Vaticano II afirma que a Igreja de Cristo é maior que a Igreja Católica. E é, porque ele não faz acepção de se tu é evangélico, se tu é luterano, se tu é calvinista, se tu é budista, ele aceita todo mundo que pratica o bem. Até se diz popularmente que quando tu desencarna, o que vão te perguntar é o que tu fez de bem e o que tu fez de mal. E o que tu fez pelos filhos que tu acolheste como filhos. Não vai ser perguntado qual é a tua religião. Ninguém vai perguntar isso para ti. E se tu ler a Divina Comédia do Dante, o que tem nos primeiras 3 linhas do inferno? Papas, padres, reis. É? Também nessas igrejas está presente a tua Igreja de Cristo, embora lhe falte a plena comunhão com a Igreja Católica. Claro, porque tem a participação do que a gente chama de Espírito Santo. Os Espíritos Sanctos, que aí tudo questão de tradução. No latim, Espíritos Santos é Espíritos Santos. São vários, são seres de luz. O que a gente chama os Espíritos de Luz, os seguidores do Cordeiro. E não como uma entidade só, um Espírito Santo no singular. Não, é no plural. Espíritos Sanctus, no plural. Por isso que não tem trindade, porque não é uma entidade só. Se chama Espírito de Verdade, porque é toda uma linhagem que trabalha para o bem, pela verdade. Isso aí está lá no Pentecostes, lá, o Consolador Prometido. Para aqueles que malham o Espiritismo, leem o Pentecostes, o que diz o Pentecostes. E aquela parte que diz, Mateus, que vossos filhos e filhas profetizarão e vossos velhos terão visões. Aí a gente entra na questão ariana. O que o Ário dizia? O que o Ário dizia, o padre Ário, era muito parecido com o que o Espiritismo diz também. Tem Deus lá em cima, tem Jesus. Acima de Jesus tem outros. Muitos não vão gostar, mas se tu pesquisar, Melquisedeque era acima de Jesus, porque Jesus era do sacerdócio de Melquisedeque. O Melquisedeque é uma figura interessante, provavelmente é uma ancião dos dias, que ele não tem pai nem mãe, então que ser é esse que não é criado nem gerado? Então aí tu já começa a ver que o negócio é bem complicado. Então tem toda uma genealogia, uma série de 9 linhagens de anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos, virtudes, potestades. Então tem toda uma série de seres. Então tu pega a Terra aqui, que são 7 bilhões, 30 bilhões encarnados, tem planetas com mais de 50 bilhões, tem planetas bem mais habitados que a Terra. E aí entra a questão controversa da superpopulação, né? Até que ponto superpopulação? Enquanto tiver condições de produzir agricultura, carne, comida, dá para usar peixe, dá para usar alga, dá para usar, como lá no Oriente usam até insetos. Então, para matar a fome, até inseto é usado, né? Algas, fungos. Hã? Não entendi. Rosineia Santos. Lucas Vieira, Rosineia Santos, Rose de Souza. Então, eu particularmente não vejo o Vaticano II como anticristão. Eu vejo como anticristão esses que criticam o Vaticano II aí. Porque aí entra de novo na questão da maçonaria. Se o Zé Luiz estiver por aí, ele vai me criticar, mas tudo bem. Porque eles dizem que alguns padres maçônicos dentro do Vaticano que teriam introduzido, até pode, porque as ideias libertárias, a Revolução Francesa teve influência maçônica, a Revolução Americana, a Revolução no Brasil, Pedro I era maçônico, Pedro II era maçônico. Então, os grandes momentos históricos foram influenciados pela maçonaria. Então, teve o seu papel
histórico-social. Aqui diz, Papa Pelágio II, em 585, não haverá para eles aquela coroa de fé, mas a punição da infidelidade. Isso os hereges, né? E aí eu faço a pergunta, e o amor aos inimigos que Jesus prega? Jesus pregou, como é que fica? Se tu deve amar o inimigo, por que eles combatem tanto e anatematizam porque pensa diferente? E o inimigo é o outro, né? O Rousseau que dizia, o inimigo somos nós. O lobo, o homem é o lobo do homem. Mas teve um que disse, não sei se foi o Rousseau, que o diabo somos nós. Geralmente o diabo são os outros, né? É o que pensa diferente. É assim. E o bem e o mal está dentro da gente mesmo, né? No princípio era só o bem, isso aí é interessante, isso aí é bíblico. No princípio era tudo, quando estava no jardim do Éden, tudo era tranquilo. Quando o pessoal começou a pensar, não teve nada a ver com a maçã, que é uma fruta importantíssima para a saúde, não tem nada a ver com a sexualidade, como alguns pregam, o famoso pecado original. Então, o que tem é quando começa a pensar, aí tu começa a pensar sobre bem e mal, sobre Deus e diabo, sobre céu e inferno. Isso aí que houve aquela separação. É questão de dimensão. Enquanto tu tá no... E a questão também de a maioria só come, bebe, dorme, trabalha, faz filho e morre. Quem que está preocupado com fazer o bem, de estudar, de filosofar, de questionar de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui? A maioria nem pensa nisso. A maioria está pensando ou em sobreviver, ou tem tanto dinheiro, não sabe o que fazer com dinheiro, ainda rouba, ainda desvia, ainda... Esses sim deveriam se preocupar, né? Porque tu não, no caixão tu não leva dinheiro, não leva terra, não leva nada. Tu veio pelado, volta pelado. Lucas Gilmário Fernandes. Da vida só se leva a vida que a gente leva, já dizia Marquês de Tararé. Só o que tu faz de bom e de ruim. O Papa Eugênio IV de Florença, aquele mesmo concílio de Florença, diz: ninguém por mais esmolas dê, ainda que derrame meu sangue pelo nome de Cristo, seu sangue, pode salvar-se se não permanecer no seio da unidade da Igreja Católica. O João Paulo II dizia a besteira de que só quem era católico era salvo, outra besteira. O que salva é a caridade. O lema do Espiritismo é sem caridade não há salvação. Não é fora da igreja, é fora da caridade. Se não fizer o bem, tu vai ter que ficar na terra. É fazer o bem. O Pitágoras, não. Aquele que a gente estudou, o Aristóteles já dizia, fazer o bem que é o essencial. E o não fazer o mal. Então, isso são absurdos dogmáticos. Onde é que está escrito que só a igreja salva? Jesus pregava, o que Jesus pregava? Vai e não peques mais, muda teu modo de ser, se transforme numa pessoa boa, faça o bem. A parábola do samaritano. Excomungamos, anatematizamos, todas as heresias se opõem a essa fé santa. Concílio Latrão, 1215. Ortodoxo e católico. Então, não esquecer o espírito do tempo, né? Cada espírito do tempo tem seu orgulho, suas coisas que eram consideradas. Deu tempo já? Teria mais coisas, mas por enquanto paramos por aqui. E é interessante lembrar de Ário, de Pelágio, de anabatistas e tantos outros. Se tu pegar, por exemplo, os livros diários não canônicos, os apócrifos, tem muita coisa boa, mas tem muita besteira também. Eu li os apócrifos da editora Mercúrio, qualquer um pode acessar a editora Mercúrio, e tem muita coisa boa. Evangelho de Madalena, Evangelho de Maria, Infância de Maria. Só que tem besteira também. Tem uns que dizem que Jesus, quando criança, fez um pássaro de barro e tornou ele vivo. Umas besteiras que não tem nada a ver isso aí. Tu até pode estudar lá na magia, os golem, aquelas coisas, mas é tudo besteira. E outra, uma criança teria mexido com ele olhou pro guri, a criança caiu duro e morreu. Uns absurdos que tu vê que não tem sentido. Então, um abraço a todos e até semana que vem. Então, volta os slides. Então tá, até a semana que vem.